Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ele não disse isso. Hoje estamos aqui com uma lista muito legal. Muita gente já pediu isso em alguns outros vídeos, que são todos os estádios onde times brasileiros já levantaram o troféu da Libertadores. Então, sim, são vários títulos conquistados no formato de ida e volta. E a gente vai falar aqui do estádio, dar ênfase, mas citar os outros também, do estádio onde o time levantou o troféu. Então sempre o estádio do jogo da volta, citando o estádio do jogo da ida também. E também tem casos de finais de Libertadores mais lá antigamente, que eram decididas em 3 jogos. Então a gente vai citar aqui todos os estádios, mas dar ênfase no estádio onde o clube levantou o troféu. Então aqui vai aparecer todos os clubes brasileiros que já venceram a Libertadores, beleza? E a gente vai separar como? Eu vou começar dos que ganharam mais títulos e primeiro, por exemplo, o primeiro tricampeão da Libertadores brasileiro foi o São Paulo, depois o Santos, depois o Grêmio e assim sucessivamente, beleza? Vai ser assim que a gente vai fazer o vídeo nesse formato, tá bom? E se você gostou da ideia, já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e o mais importante, deixar sugestões de outros vídeos e outras listas. A gente pode trazer aqui de outros campeonatos também, onde cada time brasileiro levantou o seu título brasileiro. Então quer dizer, o Corinthians, por exemplo, lá em 2015, que é o que me veio à cabeça agora, conquistou o título em São Januário contra o Vasco. Foi onde confirmou ali e celebrou o título. Eu posso pesquisar isso e trazer alguns vídeos em partes, lógico, não dá para trazer todos em um vídeo só, sobre isso, ou qualquer outro campeonato também, basta vocês pedirem aí, tá? Então, já deixou o like? Já se inscreveu? Isso vai ser muito importante para eu saber que vocês gostaram, e agora sim, vamos embora pro vídeo. Bom, para abrir a nossa lista temos o São Paulo Futebol Clube, detentor de 3 títulos. Ele venceu 2 no estádio do Morumbi. Ele levantou 2 troféus no estádio do Morumbi. O primeiro em 1992 contra o Newell's Old Boys. Depois de perder o primeiro jogo por 1-0 na Argentina, venceu o segundo jogo também por 1-0 e levou nas penalidades por 3-2. Isso no estádio do Morumbi. O segundo título conquistado no Morumbi foi em 2005, contra o Atlético Paranaense. Depois de empatar em 1-1 com o Furacão no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, venceu por 4-0 no Morumbi. Sim, você não entendeu errado. Aquela final, o Atlético Paranaense mandou seu jogo no estádio do Beira-Rio. E além desses 2 títulos no Morumbi, o São Paulo também levantou um caneco em 1993 no Estádio Nacional do Chile. Perdeu a partida de volta para a Universidade Católica por 2-0, mas havia vencido no Morumbi por 5-1. Do São Paulo vamos para o Santos Futebol Clube, detentor de 3 títulos também. O Santos levantou cada troféu de Libertadores em um estádio diferente, mas foram 2 na Argentina e 1 no Brasil. Nos 2 primeiros títulos, lá em 1962 e 63, a final era a melhor de 3. Em 1962, o Peixe venceu o Peñarol do Uruguai em 3 jogos. A primeira partida no Centenário de Montevidéu deu Santos por 2-1. O jogo da volta, na Vila Belmiro, deu Peñarol por 3-2, forçando o jogo de desempate, que aconteceu no Estádio Monumental de Núñez, do River Plate na Argentina, e deu vitória do Santos por 3-0. O título de 1963 foi em cima do Boca Juniors, e nesse ano nem precisou da partida de desempate. O Santos venceu o primeiro jogo no Maracanã por 3-2 e venceu a volta na La Bombonera por 2-1. Já o título de 2011 foi no modelo de 2 jogos, e assim como em 1962 foi em cima do Peñarol. Empate em 0-0 no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, e vitória por 2-1 no Estádio do Pacaembu. Do Santos vamos para o Grêmio. O Grêmio, terceiro time brasileiro tricampeão da América, também levantou 2 vezes o troféu fora de casa e 1 em casa. Em 1983, foi campeão também em cima do Peñarol, empatando a partida de ida em 1-1 no Estádio Centenário de Montevidéu e vencendo a partida de volta por 2-1 no Estádio Olímpico Monumental, sua ex-casa. Em 1995, foi campeão em cima do Atlético Nacional da Colômbia, vencendo por 3-1 o jogo de ida no Estádio Olímpico e empatando em 1-1 o jogo da volta no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín. E mais recentemente, em 2017, o Grêmio se sagrou tricampeão em cima do Lanús, da Argentina. Venceu o primeiro jogo na Arena por 1-0 e também venceu o jogo de volta na Argentina, esse por 2-1 no estádio La Fortaleza, em Lanús.
Passamos agora para os clubes bicampeões da América. Começamos pelo Cruzeiro. O Cruzeiro venceu a Libertadores 2 vezes, uma vez em casa e outra fora. Em 1976, conquistou o título em cima do River Plate da Argentina. Na ocasião, a final ainda era disputada em formato melhor de 3. O Cruzeiro venceu o jogo de ida no estádio do Mineirão por 4-1, perdeu o jogo da volta no estádio Monumental de Nunes por 2-1 e venceu o jogo de desempate por 3-2 no Estádio Nacional do Chile, se sagrando campeão. Em 1997, em seu segundo título, a final já era em ida e volta, e o Cruzeiro empatou o jogo de ida em 0-0 contra o Sporting Cristal no Estádio Nacional de Lima, no Peru, e venceu por 1-0 o jogo de volta no Mineirão. Do Cruzeiro vamos para o Internacional. Diferente dos times citados anteriormente, o Internacional venceu seus 2 títulos dentro de casa. Em 2006, venceu o jogo de ida contra o São Paulo Futebol Clube, atual campeão na época, por 2-1, no estádio do Morumbi, e empatou em 2-2 na volta no estádio do Beira-Rio, se sagrando campeão pela primeira vez. Lá em 2010, venceu as 2 partidas contra o Chivas Guadalajara, a primeira no México, no então estádio OmniLife, atualmente chamado de Estádio de Akron, e venceu a partida de volta também, essa por 3-2 no estádio Beira-Rio. O próximo time bicampeão é o Flamengo. O Flamengo tem 2 títulos e os 2 foram conquistados fora do Brasil. Em 1981, a final ainda era melhor de 3. No primeiro jogo, o Fla venceu o Cobreloa por 2-1 no Maracanã e perdeu o segundo jogo por 1-0 no Estádio Nacional do Chile. O jogo de desempate foi vencido pelo Flamengo por 2-0 no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. Já em 2019, mais recentemente, o Flamengo disputou contra o River Plate a primeira final em jogo único da história da Libertadores. O time brasileiro venceu por 2-1 de forma emocionante e conquistou seu bicampeonato. Partimos agora para o último brasileiro bicampeão da Libertadores, inclusive na última edição. O Palmeiras tem 2 títulos de Libertadores no Brasil, porém não necessariamente em casa. Em 1999, o time comandado por Felipão perdeu o jogo de ida da final para o Deportivo Cali por 1-0 no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. E venceu o jogo da volta no antigo Palestra Itália por 2-1. Não existia a regra do gol fora, então a partida foi para os pênaltis e o Palmeiras venceu por 4-3. Em 2020, na última edição do torneio, em jogo único, o Palmeiras fez a final contra o Santos no estádio do Maracanã e venceu pelo placar de 1-0. Então, o segundo título no Brasil, mas esse não em casa. Agora vamos para os times que foram campeões uma vez. Começamos pelo Vasco da Gama. O único título do Vascão foi conquistado fora do Brasil. Em 1998, o Vasco fez a final contra o Barcelona de Guayaquil e venceu a partida de ida por 2-0 no estádio de São Januário. Na volta, também venceu, desta vez no estádio monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, conquistando aí o seu primeiro título. Do Vascão, vamos para o Corinthians. Em 2012, o Corinthians conseguiu o tão sonhado título da Libertadores, seu único até aqui, e foi em cima do Boca Juniors, da Argentina. No jogo de ida, o Timão empatou em 1-1 no estádio de La Bombonera, e na volta, no estádio do Pacaembu, conquistou o título vencendo por 2-0. E do Corinthians, por fim, vamos para o Atlético Mineiro, último time dessa lista. Um ano depois do Corinthians, foi a vez do Atlético levantar seu primeiro troféu de Libertadores, vencendo o Olímpia do Paraguai na final. No jogo de ida, o Galo perdeu por 2-0 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Na volta, precisava reverter essa situação jogando no estádio do Mineirão, e foi o que fizeram. No tempo regulamentar, o Atlético venceu também por 2-0 de forma dramática, e acabou se sagrando campeão nos pênaltis, em vitória por 4-3. E qual time brasileiro vai entrar para essa lista novamente? Será que teremos aí um tetracampeão, com o São Paulo tendo essa possibilidade? Um tricampeão, com o Flamengo e Palmeiras ainda tendo essa possibilidade, pois ambos estão na Libertadores, todos esses que eu disse. O Fluminense conquistando seu primeiro título, o Atlético Mineiro ganhando o seu bicampeonato. Estão todos com grandes possibilidades ainda, e eu quero saber aí quem você acha que vai ser o campeão da Libertadores neste ano. Final única, novamente, no estádio Centenário de Montevidéu. Já citamos ele aqui várias vezes, vários times brasileiros, se não foram campeões, levantando o troféu lá dentro, jogaram jogos de ida, de final lá, e de volta também, alguns conquistaram títulos lá. Então assim,
quem vai ser o campeão da Libertadores neste ano? Deixa aí nos comentários, eu tô muito curioso para saber. E se você gostou desse vídeo, dessa lista, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.